por favor, desligar para que não haja nenhuma interferência durante o nosso estudo. Vamos ler pela página 5. 168 anos do livro dos Espíritos. Foi há 150 anos. Era um sábado. A manhã não despertara de todo, e desfrutando alegremente da vida, um homem se dirigiu ao Galeria do Palácio Federal, em plena capital francesa. Ele era conhecido como pedagogo de renome em seu país e reconhecido internacionalmente. Era o professor do país. Dirigiu-se à livraria, subiu as escadas e chegou à sua loja. Naquela manhã, seu objetivo não era verificar nenhum dos seus livros didáticos, pois que tivesse publicado. O que se encontrava nas muitas cidades era algo muito especial, uma obra que avalaria os alicerces da ciência, da filosofia e da religião inteligente. Então, gente, ali estavam reunidos 501 questões que tinham a ver com a origem, a natureza e o destino dos espíritos. A obra foi colocada na vitrine sobre o livro vermelho. Era o livro dos Espíritos. Numa didática sequência, apresentava os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Verba ampla sobre a qual se ergue a doutrina espírita é um tratado para analisar a economia, a sociologia, a psicologia, a ideologia, a ética. Desafia o segundo século da comunicação sem sofrer qualquer alteração do seu conteúdo. Um período que todo conhecimento sofreu contestação e alterou a classe cultural da terra. Alcançou desde os primeiros momentos grande êxito na França e no restante da Europa, com repercussão pelas Américas. Na época, referindo-se à monumental obra diz: observando-se as máximas do livro dos Espíritos de Allan Kardec, faz-se bastante para se tornar santo na terra. O livro dos Espíritos é a compilação dos ensinos ditados pelos Espíritos superiores e publicado por ordem deles. Ao codificador Allan Kardec, houve a tarefa de organizar e ordenar as perguntas sobre os assuntos mais simples aos mais complexos, abrangendo variados campos do conhecimento humano. Dividido em 4 partes, engloba o corpo da doutrina clara, metódico e inteligível para todos. Com sua publicação, concretiza-se na face da terra a promessa de Jesus do Consolador prometido, a terceira revelação. O Espiritismo nasce na manhã daquele sábado, 18 de abril de 1857. Sem o livro dos Espíritos, com seus parâmetros esclarecedores, não existe doutrina espírita. A todos revelada da terra, a todos quantos avançam no praia, pegando com as lágrimas do pó da estrada, iremos, lendo o livro dos Espíritos, ele nos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que em seu caminho só encontram as aclamações da multidão e o sorriso da fortuna, diremos, estudai e ele nos tornará melhores. A segunda edição do Livro dos Espíritos, publicada em março de 1860, foi aumentada para 1.200
2019 gratuitas. Essa segunda edição se esgotou em 4 meses. Antes de ser publicada, a obra sofreu uma completa revisão dos próprios espíritos, com o concurso meditivo de maior realização. O Oriente Médio já dispõe do Livro dos Espíritos, traduzido para o idioma. Graças a Deus. E vamos agradecer a Ricardo por ele ter organizado e procurado o Livro dos Espíritos para que nós pudéssemos hoje estudar e ter mais profundos conhecimentos da nossa vida espiritual, para que a gente possa ser cada dia melhor e se preparar para a vida como futuro. Nós estamos na Terra para aprender alguma coisa, para auxiliar alguém no nosso vida, para que nós possamos fazer isso por carinho e dedicação, assim como ele dedicou toda a sua vida em prol da divulgação do Cristo. E vamos pedir as suas bênçãos, Senhor Jesus, para o qual que nos dará a explanação da vida e obra desse Espírito, que ele seja envolvido e para nos fazer aquilo que precisamos do conhecimento. Abençoa a nossa sombra, para que ela também possa fazer a leitura e o comentário do Evangelho de Jesus. Ela seja envolvida no seu amor, inspirada e incluída de hoje e agora sempre. E em teu nome, Senhor Jesus, em nome de toda a direção espiritual da casa da Terra, em nome de Maria, nossa soberana, e a sua de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Quando a gente vai falar de uma obra feita, se a gente for para outro lugar e a gente entrar em alguma coisa, seja, hoje eu visitei a Fiocruz e eu vi um lar chamado Cavalariça, onde eles guardavam os cavalos para a função do vacina, na época de jogos. E aí, entrando lá, você vê assim, a qualidade da obra. Tem uma casa primeiro, que é direito geral para ajudar a ventilar a área, ventilação inversa, umazinha agradável, né? E a gente observa, quando a gente olha uma obra, a gente pensa na grandeza daquele que projetou, os que montaram, os que precisaram, né? Se a gente vê hoje, né, infelizmente, né, mas há um tempo atrás, a Câmara de Roda do Nome lá em Paris, ela colocou qual é o objetivo, né, que está sendo cumprido? A reconstrução idêntica daquilo que estava antes. Então, assim, quando a gente vê uma obra, por que vai construir igual? Porque aquela obra tem um peso, ela tem um significado, tem um futuro para a população francesa, não é só para o país. Então, essa função. Quando você vê uma obra literária, normalmente é impressionante. Alguém que deu um livro de Stephen Hawking, falando sobre a física, tentando trazer de forma mais natural, o universo de uma caixa de rodas, alguma coisa assim, você vai observar que ali tem
simplicidade literária, tentando traduzir em línguas mais fáceis para cada um de nós, mas uma complexidade emocional. Como você vê a obra do Livro dos Espíritos, né? Não é menos, né? Não é que eu nunca tenha visto, não, tá? Já tinha visto essa capa. E A Casa do Destino, eu sei um pouco francês. E eu nunca tinha visto a capa do livro original. Então, a filosofia espiritualista. Então, filosofia espiritualista já é uma coisa diferente. A primeira coisa que ele botou é que é uma filosofia espiritualista. Então, na capa, a primeira frase, as primeiras duas palavras são isso. Quer dizer que você lê essa obra, às vezes eu vejo pessoas novas discutir, não, mas é muito conceitual. Mas a obra basilar é uma filosofia. Uma filosofia como extensão da sua própria condição, ela tem que rediscutir seus pontos o tempo inteiro, então ela tem que ir e voltar. Ele vai falar alguma coisa, ele vai verificar, se for uma dialética, tem que ser. Então, no princípio, ela já vai ser assim. Tem que ser. Então, a proposta dele foi construir uma filosofia. E aí, espiritualista. Então, quem criou essa filosofia foi ele? Não. A Kardec tem o método de compilar a obra. Se o espírito trabalhar na educação, se você pega o livro dos espíritos, você observa uma clareza. Ele tem uma ordem didática. Começa por aqui e termina aqui. E é interessante observar como alguns espíritos reagem ao livro dos espíritos. Sejam eles, como um exemplar do livro dos espíritos, que ele virou a noite de ruim. Porque ele percebeu que ele tinha nas mãos. Começou ali uma coisa na outra. Eu já vi uma noite que eu não vi. Não era um livro assim, tão assim. Mas era uma narrativa interessante, Senhor dos Ossos de Anne Rice. Porque ele vai abrir os capítulos, Então, o primeiro capítulo é de um personagem, o segundo de outro, o terceiro de outro, o quarto de outro. Então, parece que está ali um tipo diferente de cada coisa. Aí no quinto, ela começa a mesclar esses personagens, assim, ela é um estilo de literatura, tinha suspense finais, até tinha um espírito do livro, por acaso. Mas, estava preso aos ossos. Mas a condição que a gente percebe é uma condição dessa condição literária, e ele observa claramente, Quando ele fala, falando de coisas que a gente vai pensando conforme a gente vai estudando, o livro dos Espíritos, ele está falando que o livro dos Espíritos não é dele. Não é dele. Ele põe a alcunha de Allan Kardec aqui, onde Ivaildo, porque ele não queria se mesclar na obra. Então ele cria o seu nome para não ter essa condição de se mesclar na obra. Então é o livro dos Espíritos, não é o livro dele, Allan Kardec. A gente observa, se vocês observarem, todas as grandes obras religiosas não atribuem personalidade, muitas vezes, a quem as criou. Então você vê, os 10 mandamentos. São os 10 mandamentos de Moisés? Não, são os 10 mandamentos de Deus. Moisés ajudou a trazer a nós, mas não é dele. Quando a gente vê a Torá, a questão do muçulmano ou ao Corão, a questão dos judeus, é isso mesmo. É uma obra que ela está compilando conhecimento de um mundo inteiro. Que vai, Se você pegar a vida de Buda também, descreve a vida dele, mas a condição não é o livro dele, é como ele conseguiu, a iluminação. É uma descrição de uma forma de conseguir a iluminação. Se você for estudando o livro, isso acontece várias outras vezes, em vários outros cursos. Então, a condição aqui é não ter autoria. Não precisa ter autoria. Não só porque não é dele, mas porque a ideia não é dele. O Kardec sabia disso. A ideia que existem espíritos na Terra não é dele.
vai na Grécia Antiga, a gente vai lá no Oráculo de Delfos, que acho que as pessoas vão saber isso, escrito por Platão, mas dito por Sócrates. No alto do Oráculo de Delfos, conhece a ti mesmo, estava escrito lá. Porque um amigo chegou para Sócrates, segundo Platão, e perguntou assim: a Pitonisa, que era uma médium, e falou isso, isso e isso. Aí ele falou assim: eu não sei, o rebelde foi falado. E aí ele falou assim: você acha que isso é verdade? Aí ele falou assim: volta no tempo. E li o que está escrito na Bíblia. Aí ele volta no tempo, ele falou o que era. Aí volta no tempo, está escutando, conhece a ti mesmo. E aí ele observa assim: porque nada faria sentido se ele não se conhecesse. Mais que ela tenha trazido alguma mensagem positiva, se ele não conhecesse, pode nem fazer sentido, poderia ter sido bom para ele. Então, o primeiro passo é o conhecimento. Então, aqui, nessa época de Kardec, nessa época de Sócrates, lá atrás, já se falava dos espíritos. No Egito já se falava dos espíritos. Na Mesopotâmia se falava dos espíritos. Então a gente tinha as coisas já acontecendo. Tinha os adivinhos, tinha os magos, os profetas, o povo judeu. Teoricamente eles tinham contato direto com as situações. O tempo todo. Quando Moisés ficou em contato com os espíritos durante a caravana deles do Egito até a Terra Prometida, por que ele está fazendo isso? Porque eu vou proibir algo que não existe. Ele não fala assim, não, que é absurdo que vocês creem nisso. Ele proibiu uma manifestação, porque ele tinha que ter controle daquela população. Muita gente vivendo uma penúria sem saber para onde ia. Então não dava para ter muitas ordens diferentes. Não, tenta isso, vocês estão errados. Quando estão errados, já acabava com aquela população. Ele tinha que manter eles bem unidos. Nesse momento ele fez. E nota, eles vieram de onde? Do Egito. Não aprenderam só isso. Eles aprenderam várias outras coisas. Foram escravos, mas aprenderam as coisas. No princípio da doutrina espírita. Então, o princípio da doutrina espírita. Está aqui. Quer dizer, você está entendendo? Cuidado do Kardec dele e a racionalidade de uma pessoa muito esclarecida. Ele sabia que não ia ficar por ali. É o princípio. Porque a obra em si, ela vive mais do que Kardec encarnado, ele vai encarnar, ele sabia disso. Mas não só isso. É muito claro, se os espíritos se manifestaram para produzir esse livro, que eles falarão mais no futuro. Então estava claro para Kardec que isso não ia parar, ele não parou. Se a gente pega as obras de Chico Xavier, Divaldo, e muitos outros médiuns, a gente observa, continua. Aqui não é que foi a primeira revelação, mas é a pedra angular da revelação. Então, tudo vai se construir em volta desse livro. E aí, eu já vi, há muito tempo atrás, o Ivo, que é um estudioso do livro dos Espíritos, não por nada, por ser advogado também, tinha essa função, Então, assim, já tinha uma prerrogativa. Quando ele percebeu que tinha um mesmo horário, acho que ele ficou em risco dos anos deles, era o que mais gostava. Então, assim, mais uma vez, conversando sobre o livro qualquer, ele falou assim: mas isso que você está falando tem no livro dos Espíritos? Porque passa a ser basilar para o estudo espírita. Qualquer um pode manifestar a mediunidade, qualquer não, até criar um livro sem estar manifestando a mediunidade, falar que está. Mas assim, isso não está no livro dos Espíritos. Isso é dito. Por
E quando a gente observa qualquer coisa, principalmente da Chico Xavier, está tudo aqui. O princípio. Descreve as formas espirituais, a descrição. A forma espiritual dessa. Não tem nenhuma pergunta para escrever. Mas ele fala que os espíritos vivem no plano espiritual, que eles passam o tempo no plano encarnado, que existe uma organização entre eles, que tem uma hierarquia espiritual, tudo é falado. Assim, se eles ficam lá, e aqui é uma cópia perfeita de lá, então lá deve ser melhor. Aí logo se projetando, você cria uma coluna de nossa cabeça, não perfeito, mas já é um princípio. Então esses princípios eles estão fincados nessa obra. Não é uma coisa qualquer que está estabelecida. Que a maior parte das casas espíritas começam o estudo das obras doutrinárias do que é o espiritismo. Faz todo sentido. Dá uma palmada, muitas pessoas que adentram na casa espírita que fazem estudos, tanto uma mediunidade, às vezes um pouco descontrolada, muitas questões. Você começa com uma obra que é bem geral. Aprofunda, mas não aprofunda muito. Como se fosse um início, que eu quase que o espiritismo é quase como se fosse uma alfabetização dentro de uma casa espírita, para adultos. Se você vê as crianças e os jovens, eles já não tem mais à frente que a gente. Mas para adultos funciona. E aí depois você vê que tem os espíritos. Aí você vai para o seu inferno. Aí você passa por tudo velho. Aí depois você vai para outras postas. Tem uma ordem. A publicação que a Allan Kardec fez não é uma coisa assim deixada ao léu. Não, ele fez exatamente a ordem didática. Eu sei que sempre a gente vai conhecer aquele pessoa que entrou no cara espírita e foi orientada a começar pelo grupo dos médicos. Mas isso é mais necessidade daquele espírito do que uma organização de pensamento. Ele precisava, provavelmente ele tem que trabalhar na atividade dele, e aí ele decidiu já o livro para se basear nesse trabalho. Mas não é normal. Nem desejável que seja. Também mostra muitas vezes a nossa resistência. Desde criança, a pessoa já apresenta uma questão, aí não vai, não, agora estou fazendo faculdade, eu não posso. Tem uma coisa que rompe, aí tem que ir para a emergência. Aí continua aqui na carta, Súlides imortais, das lâmpadas da juventude, dos espíritos ou recortes, até que os homens. Então, fala que os imortais, as almas, a natureza espírita, se reportam aos homens. Leis do quarto, Dedoíris, Lohares, que são as leis morais, lavio presente, aquele presente, lavio futuro, lavio de lá. Então, a vida presente, a vida futura e o que virá no futuro da humanidade. Você está entendendo que para um pensador filosófico, alguém que estudou em grandes escolas, porque não é só isso, A época de Kardec, ele escrever algo desse peso, ele sabe onde ele está no corpo da Terra. Porque assim, não existia eletricidade, mas estava quase existindo. Você vê o tamanho do avanço científico da época. Já estudava o magnetismo, magnética e outro. Então, assim, ele sabia o que estava acontecendo. Já tinha tido a contra-reforma, a reforma protestante, a contra-reforma. O iluminismo estava presente na época. Você estava com muitos pensamentos, muitas evoluções, muitos significados e muito materialistas. Os cultos católicos ainda eram feitos em latim, a maior parte dos lugares. Depois da contra-reforma, isso foi estudado. Você nota que uma coisa estava difícil em termos religiosos. E a ciência avançando muito rápido. Então você veja, de 1857, que é a data da publicação, 18 de abril, você bota aí mais 60, 70 anos, a gente tem quase todas as coisas primórdias
primórdios já prontas. A eletricidade, a questão do maquinário, os carros, ondas de rádio, está tudo já 60 anos depois da obra publicada, Jesus já estava vigente. Então ele sabia o que ele estava fazendo. Se ele estava falando que é o futuro da humanidade, ele sabia que ele estava assim, falando da briga que ele estava participando. E quando eu fiz escrever isso, a gente percebe, alguns espíritos dizem que a Allan Kardec era um bom senso do cartão. Então ele não ia dar um passo à frente se ele não tivesse plena certeza. Eu imagino quantos médicos que trabalhavam com ele, não falo que sofreram, mas foram pesquisados por ele, assim, no detalhe, uma tortura do médico, mas para ter certeza. Essa questão dele espalhar, e aí, na montagem da obra, ele espalha as mesmas perguntas para vários médicos. Eu enviava os cadernos do correio, e aí os médicos psicografavam, respondiam, e depois mandavam a resposta para ele. Qual a base do efeito comparativo? Você imagina na época, porque agora a gente fala de comunicação de uma forma muito mais banal, né? Tipo, você faz um vídeo chamado com alguém que está no plateia, como se você tivesse botado uma meia, ou um feitiço, né? Mas você imagina na época, você pegar um caderno, tem uma resposta da Suíça, tem uma resposta da Itália, idêntica. Sem possibilidade de comunicação. Sem possibilidade de perguntar. Isso daria o trabalho de sair da Itália e da Suíça para escrever uma coisa. E aí você percebe um rigor, mas ao mesmo tempo o resultado prático que ele observou, que ele experimenta que estava fazendo. Ele não tinha mais dúvida. Na publicação dos vídeos, apesar da primeira publicação ter sido de 500, eu acho que ele percebeu o momento. Tem que ser agora. Houve um ruído, né, também. Tem que ser agora. Publica do jeito que está. Depois a gente responde. Então, ele já estava com um estudo. Interessante que a publicação, a segunda edição, ela se dá exatamente com a produção já de um trabalho muito bem valente. Eu tinha aproximado muito mais Kardec, médicos mais eficientes, uma condição mais prática de trabalho, uma série de coisas. Mas a base estava toda ali. E ele estende. Mas eu imagino que deve ter sido isso, assim, se observar o caderno. É quase como se a gente falasse o seguinte, assim, eu vou te falar o segredo aqui, falar o segredo na fala. Sem nada, assim, com Wi-Fi, sem nada, você chega no baixo, assim, eu pensei que você vai falar exatamente uma coisa. É uma coisa aí. E aí ele foi contando. Então, e outra coisa, ele percebe o teor das respostas. Ele era um pedagogo. Às vezes, era um professor, corrigindo prova, para corrigir os textos, para não tempo. Às vezes, alguns tinham as mesmas notas. Então, teste valia 30, o cara tira 5, o cara tira 5. Pelo teor da escrita, sempre está melhor do conteúdo. Eu olhei para o conteúdo e falei assim: o conteúdo está muito mais sólido nesse que tirou 5 que no outro. Mas é a mesma nota, mas a escrita, a consolidação do pensamento, a formulação da resposta, entendeu? A nota é a mesma, não vai acrescentar nada, né? Uma besteira, depois uma besteira, você vê assim, esse cara está caminhando mais forte. Imagina que é um Kardec observando as respostas dos cadernos, observando claramente isso. É só, cara, conseguir traduzir uma resposta dessa nesse ponto. O que é todo mundo?
Assim, para Kardec, eu acho que é muito claro. Ele estava lidando com as maiores inteligências que ele já tinha presenciado no plano. Você está entendendo? Não tinha rival na Terra para aquele nível de conhecimento. Porque ele já tinha observado isso tudo. Então a gente tem que começar a pensar exatamente essa condição. A condição de Allan Kardec, eu falava termo ilustrador, mas assim, esse indivíduo que vai indo, cavando cada vez mais, observando, como se fosse minerando o solo, a ponto de deixar o futuro. Que é isso. O livro dos Espíritos é esse futuro. Foi essa lapidação. Ele encarnou com a sua preocupação, com a determinação. Interessante saber que também, no caso, quando esse certo disso, os Espíritos não é, que seria não teria. Mas como deu certo, não deveria acrescentar um pouco para frente. Mas a observação que a gente tem que ter é exatamente isso. Ele achou a perfeição. E aí, mesmo que o pior é outro, fica muito difícil. Esse estilo de retórica que a gente conversa, eu não fui treinado para isso na faculdade. Eu fiz biologia, até começando com a biologia, química. Gente, é muito pragmático. A biologia não é pragmática assim, mas é muito reto o conhecimento. É trabalho para cá, tem ou não tem. Então, uma coisa não. Então, às vezes é muito difícil de conversar com alguém humano, você tem que me esforçar. Porque o nível de construção de pensamento é outro. E essa condição é uma condição que é do espírito. E tudo bem, mas o Kardec tinha isso. Ele tinha os dois lados já que ele o cara que sabia bem as condições pragmáticas, mas ele também sabia muito bem versar com a linguagem. Hoje nem as condições mais complexas, às vezes, nas ciências sociais, análise do discurso. O cara pega um texto, 3, 4, 5 textos, ele consegue extrair uma quantidade de informação dali. Minha chefe fez análise do discurso, ela era física. Olhava assim, não estou falando nada disso, para não deixar da frio. Porque é exatamente essa condição de achar. E aí, conversando com o amigo de ciências sociais, eu voltei lá na doutrina, que já era continuo, mas ele ia falando sobre as coisas e queria contradizer o espiritismo, porque ele estava nessa, tinha uma faculdade, ele tinha uma memória, não gosto de nada, e eu não estava muito bem, eu não me importava muito se ele estava falando, tanto faz, eu estava no dia. Desde todo momento ele falou assim, para mim, ele falou assim, eu posso não acreditar, mas o conhecimento espírita é muito bem construído. Porque ele observou a estrutura. Tem que fazer os espíritos, fazer os cursos, a estrutura do conhecimento. Assim, eu posso não acreditar no espiritismo, falar que ele é mal construído é outra coisa. Você pega para ver o espírito, tem uma ordem de idade, é claro, está bem estruturado, é bem dividido. Os parâmetros de organização são vários. Mas eu não acredito em nada disso. Não. Crença. Mas ele é estruturado. Então Kardec percebeu isso. E outra questão, assim, por mais que as respostas sejam dos espíritos, as perguntas eram de Kardec. Então, assim, tem uma coisa que eu já ouvi falando de ciências, não são as respostas que o movimento comum, mas são as perguntas. Quando você pergunta, para você formular uma pergunta, é uma coisa muito complexa. Eu já fiz isso com meus alunos. Falo assim, faz uma questão sobre esse conteúdo. O cara não precisa ir com a história da baliza. É uma das coisas mais difíceis que eles têm para fazer. É difícil.
uma questão, você tem que conhecer muito daquele conhecimento. E eu não estou falando de necessariamente conhecer a resposta, mas conhecer a retórica. Kardec tinha isso. Ele tinha construído isso. Então ele fez também a estrutura das perguntas. Ele estava incluído, tinha uma equipe de espíritos trabalhando com ele não trabalhou sozinho, não basta. Isso tudo é verdadeiro. Mas a personalidade dele é impressa nesse livro. Se você pegar as perguntas aqui, a gente vai pegar o livro, dar uma olhada ali, não completo, mas resumindo, né? Você vai perceber que as perguntas são estruturadas. E assim, é interessante quando você vai estudando os espíritos, que Kardec fazia perguntas repetidas de forma diferente. Não era para testar o espírito, né? Mas era para conseguir variar aquele conteúdo. Né? Uma vez eu fui no médico e uma aluna minha tinha fraturado uma vértebra da cervical. Era quase ficou tetraplégico, quase. Se o impacto fosse um pouco mais forte, ela teria ficado. E é uma fratura chata porque ela tem que usar a colação final durante 6 meses, mas uma adolescente, então já tinha feito uma maluquice para conseguir tratar isso, ficar com colação final e não poder fazer esforço físico. E aí isso tem um especialista de coluna, comecei a perguntar para eles depois, lá no jornal. Ele falou assim, ele pode fazer atividade física? Ele falou, não pode. Eu falei assim, mas pode não, não pode não. Ele pode pegar uma mochila pesada? Não pode pegar uma mochila pesada. Ele pode lançar? Não pode lançar. Cara, você que na quinta pergunta, ele fica irritadíssimo. Ele virou para mim assim, você não entendeu que não pode estudar de física? Eu entendi, ela não entendeu. Se eu não fizer essas perguntas, ela vai fazer as loucuras. E eu estou responsável por ela aqui. Então você tem que ser claro no que você fala, porque como adolescente só não pode atividade física não é suficiente. Ele vai fazer uma coisa maluca, porque ele fala assim, eu não sabia disso. Por que ele não sabia? Porque ele não sabia. Tem duas coisas juntas. Mas faz parte, né? Você tem que estar lembrando. Então assim, essas perguntas repetidas de Kardec também é variável, né? E aí os estudos respondem. A gente já te respondeu isso. Várias. Ele mandou. Interessante que você já não respondemos isso. Aí ele ponto. Aí continua respondendo. Então é isso. Outra questão também que você observa no livro dos Espíritos, que aí é muito do livro dos Espíritos. Kardec faz comentários das outras obras, né? Mas, realmente, a obra é comentário sobre ele. Mas no livro dos Espíritos é a obra que mais comenta. Quer dizer, se for obras fortes, a gente também não fala. Mas, até o livro dos Médios é a obra que mais comenta. A Gênesis é a obra que mais comenta dos Espíritos. E aí você vê ele fazendo pergunta, de repente ele para, tem um comentário. Aí o comentário fecha o tempo inteiro. 2, 3 parágrafos. Ele está vivendo conhecimento. Ele estava colocando conhecimento dos espíritos. Ele estava construindo conhecimento sobre essa nova ciência que ele estava observando. Então, é uma religião, é uma filosofia, isso é claro que é. Mas também é uma ciência. Ele resume o conhecimento. Então, é um livro que, assim, às vezes, né, eu sempre tem diferença, né? O livro que é o nosso livro doutorado dos Espíritos e com o Evangelho. O Evangelho, eu gosto muito do Evangelho, como livro, né? Mas é super compreensível, tem que estudar o livro dos Espíritos, tem que reler o livro dos Espíritos, tem que observar o livro dos Espíritos. E é muito interessante, se você faz um curso de quanto mínimo do livro dos Espíritos, tudo bem, acabou o curso. Dá uma lição do seu nem pega junto. Cara, se você não tinha visto isso, estava aqui dentro, parece até que surgiu com isso. Estava aqui, mas nem tinha visto. Nem tinha visto. O Leon Guerrinho, que faz um ponto do livro dos Espíritos, e outros médicos também fazem aqui para casa, você observa isso.
espíritas, né, que faziam os grupos dos espíritos uma pergunta por vez. Violino da semana. Pergunta 1. Aí, 45 minutos de aula, tá vendo? Pergunta 2. Profundidade, porque é muito profundo. Porque ele carrega os princípios. E olha o quanto já foi escrito depois dele. Você não consegue chegar e observar as obras de Chico Xavier sem ter muito dos espíritos. Você consegue ler as obras de Chico Xavier sem ter muito dos espíritos, e ótimo que você lê. Mas tem uma coisa, uma vez que eu vi no físico, e ele estava falando sobre o desvio vermelho do Sol. Quando o Sol se põe, imagina que a gente tem a balada aqui, a gente tem o Sol se pondo, então a Terra, na verdade, a Terra está circulando, os raios estão entrando lateralizados assim na Terra, tangenciando, né? E você tem diferença na velocidade das cores. E aí, o jeito é composto por várias frequências de onda, né? E o vermelho tem uma posição diferente das outras. Então, quando você olha o céu vermelho, você está vendo o desvio vermelho, né? Está distanciando assim da gente, ajudando uma das partes do universo. Você está pegando exatamente esse momento. E aí, ele está no podcast, uma conversa, e ele falou assim: a diferença que eu vejo não é que eu não vejo o sol tão bonito como os outros, é porque eu vejo a linha. E todo mundo está vendo. Porque são poucas pessoas que estão vendo o sol que tem esse conhecimento. Então, não quer dizer que você não vai conseguir ler um livro de Chico Xavier, pegar e dizer com a sua vida, se melhorar com o espírito, e vai ser muito bom para você. Com certeza. A diferença é que quando você pega o livro dos espíritos, você vê aquela mesma obra de forma mais profunda. Para a gente que não deve perder tempo das encarnações, nem nessa nem nas próximas, é algo que a gente se aprende com as questões. Ou para mim, para vocês. Ó, só o ensino infantil, quando do pacto desses espíritos superiores, do leito de face para diversos médicos. Então, foram mensagens de quando trazidos e ele declara aqui de espíritos superiores. Não tem, quer dizer, poucas são as questões que têm autoria. A resposta tem autoria. Tem noção do espírito, mas muitas das respostas foram compilações de respostas. Então não tem autoria. Autoria única, talvez. Se tinha autoria, não ficou nada. Mas são espíritos superiores. E por que estava claro para eles isso? Por que estava claro para eles? Que eram espíritos superiores? Pelo teor e pela consistência da resposta. São espíritos que não estavam ali, o que você pensa disso? Não sei, sabe? Eu estou pensando aqui, nenhuma resposta assim. Respostas, pode ter recebido respostas dessas, mas não veio dos espíritos. São respostas consistentes, são respostas que são profundas, são pilares, estão fincadas. Porque são tipos de espíritos de alta envergadura. Provavelmente, em componentes espirituais, o estudo dos espíritos é muito mais profundo. Mas vamos citar essa resposta que ele ficou falando. Sabe quem é? A gente não sabe, mas ele sabe. Existe um livro de espírito mais aprofundado, do outro lado. Por que ele fez isso? Quem é esse espírito? Isso já não. Só aquela resposta é um estudo prolongado sobre a obra. Então isso faz toda a diferença. Ele já tinha observado. Depois, com tranquilidade, na hora de superior. É feito do espírito superior. Ah, mas eu não acredito. Leão. Ah, eu continuo sem acreditar. Mas você não achou que
muito interessante, e é difícil, se uma pessoa for realmente imparcial na análise da obra, dificilmente ela vai olhar e falar assim, não, essa estruturação da palavra. Mas eu acho que a Kardec escreveu isso sozinho. É uma pessoa diferenciada na humanidade, né? Porque para você inventar tudo sozinho, você tem que. Então, essa condição, né? E aí tem um aqui, Poder para Allan Kardec. Foram recolhidos por mim, ordenados por mim, né? Allan Kardec. Então, ele deixa claro que não tem autoria nenhuma, mesmo ele fazendo as notas. Porque as notas são parte da obra. Mas ele se isenta de qualquer autoria da obra. A diferença de contexto. Né? Então, é uma Paris, é uma Ricardo, 1860, depois, 57. Mas, outra coisa, o conhecimento ele chega para a humanidade quando a humanidade pode desfrutar desse conhecimento. Se a gente percebe os pontos macros do conhecimento, por exemplo, vamos falar da questão da psicologia. A psicologia chega na virada do século XVII para o XIX. Século XIX para o XX. Nessa virada que vai surgir os princípios e ela se consolida no século XX. Tinha como uma sociedade totalmente díspare, onde todo mundo quer a nossa sociedade igualitária. Você tinha uma hierarquia, não tem aqui, só por exemplo, vale, rei, rainha, não tinha como surgir a psicologia desse rei. Tinha como surgir dela? Não tinha. Então, quando surge a psicologia, ela surge no campo possível. Surge no mundo em guerra, né? As pessoas começam a pensar: o que as pessoas fizeram com isso? O que movimentou elas? Alguma coisa, se eles fizeram alguma coisa, movimentou, mas o que movimentou? A própria questão da comunicação e marketing surge depois da Segunda Guerra Mundial, baseada na psicologia. Uma condição, né? Começou pela propaganda real. Não é que não existe propaganda com molde, né? Nunca tem existido psicologia. Se você vê a Bíblia, você vê claramente que tem estudos psicológicos. Como formato. Não é que nunca tem existido espírito, comunicação espiritual, mas como formato, sim, não tinha jeito. Então, se surgiu uma humanidade, é porque poderia florescer e crescer. E se você percebe, né, o crescimento do espiritismo, que vem não tão assim na França, né, porque a França tinha toda a opulência de ser francês, né, de ser, como nós falávamos, no mundo, sete coisas, né, questão dessa sociedade, né, mas é verificado. Pés na parte do Brasil. E daqui para o Chile, graças também a muito trabalho de muitos institutos, Vicente Menezes, Petersburgo, vários outros, que estabelecendo uma condição razoável da produção de educação para conseguir expandir esse conhecimento. E hoje o que a gente fez? A gente exporta. A gente exporta o conhecimento literalmente. Então, os livros de Chico Xavier são exportados. A gente exporta esse conhecimento. A gente, nesse momento, não com condição, talvez de merecimento, mas com condição de ocasião, nós somos um farol do mundo. Temos de conhecimento explicativo. Lembro uma vez de Valdo falando que ele foi à Índia, tem toda a questão hindu, questão dos Vedas, realmente tem uma doutrina
Start, né? E ele sentou com fé das igrejas, né? Estudar, não sei quanto tempo. O que você está fazendo aqui? Está tudo lá. Por que você veio para cá? Porque a gente não conseguiu inovar em lá. Eu ouvi isso do cara mesmo. Ele conta, né? Engraçado toda essa situação. Mas assim, nós somos um valor. Qual é a proposta do Espiritismo? É falado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele tira esse texto de João, capítulo 14, versículos 15 a 17, e 26. Se nem amais, observais os mandamentos que eu ordenei ao Pai, ele enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode perceber, porque não vê e não conhece, pode, porém, conhecereis. Ele ficará convosco, estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santificado, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo aquilo que vos tenho dito. O Espiritismo, na concepção, é o cristianismo vivo. Eu fiquei pensando muito sobre essa condição e na minha disciplina estava falando uma série que eles não violenta. E aí tinha umas coisas lá e tal. E aí tinha uma revanche assim, o bonzinho contra o mal, tinha uma revanche, derrubou uma série assim, então vai ter uma revanche. Eu fiquei pensando assim, realmente, se eu não acredito na imortalidade da alma, faz todo sentido ter revanche. Faz todo sentido. Nesse período que eu fiz, não. Agora, se eu acredito na imortalidade da alma, se eu acredito que eu não vou morrer, acho que é melhor eu conhecer o Espiritismo. Porque isso começa a ser base e ocasião para a minha vida, nas minhas decisões. Então, eu sei que a gente é muito ignorante, mas está chegando o momento da gente poder abrir nossos olhos. O Ana fala isso, né? Tem muitos encarnados favorecidos, tem muitos encarnados que sonham, mas tem poucos encarnados acordados. E o que dá acordado? Paulo fala: conhecereis a verdade e a verdade. Por que ela liberta? Platão tem o mito da caverna, né? Por que o mito da caverna mostra uma libertação? Você nota, se a gente ficar encarcerado nesse dia a dia, sabe? Taxa para pai, taxa para cá, muito alto. Mas assim, aí a pessoa desvarada comete um absurdo, no Estado, eu até pensei que eu não falar, mas faz absurdo no Estado. Aí outra faz não sei o quê, aí vai acontecendo tudo. Qual é a conclusão que você vai chegar? A mesma conclusão que todo mundo tem chegado. O mundo está perdido. O mundo está perdido. Pessoas religiosas falam isso para mim. O mundo está perdido. Eu já ouvi falar de pessoas mais idosas assim, ainda bem que já está acabando o meu tempo, só fico preocupado com vocês, porque o mundo está perdido. Eu falei, toda religião que Cristo morreu. Agora está vindo a Páscoa. A gente comemora a morte e o renascimento do ano. Para isso que a gente está aqui. Então, quando a gente observa esse livro, essa composição, essa condição, a gente tem que observar, porque senão sempre vai ficar assim, né? Está perdido, quando você está perdido, o que eu tenho que fazer para me salvar aqui? Me salvar. Não é salvar os outros. Não é de contra o outro, não é isso. Me salvar. Então, o que eu posso fazer? Aumento o cubo. Bota mais alto aí, tudo aqui. Eu boto uma cerveja. Eu boto 3 cervejas. Agora vai mais fácil que eu consigo tudo.
condição que a gente vem chegando e a gente não percebe, a gente vai sobrevivendo, a gente vai sonhando e dormindo. Eu vou reagir no mundo de qualquer jeito. Se você dá uma lida nessa obra, você percebe o sentido do que eu estou fazendo. Ou eu acredito ou não acredito o que está acontecendo comigo. Por isso que todo mundo que já se considera espírito de alguma forma tem que rever o espírito. Tempos em tempos. Eu estou entendendo isso, olha. Sabe, eu sei, já fiz isso, então eu estou falando sobre ninguém. O programa não é abrir, vou abrir o evangelho aí. Pode abrir aí. Você conhece o índice. Você já leu a obra às vezes inteira, algumas vezes. Olhei o índice. Muito revelador para mim, como aparentemente apareceu, minha avó, lá, prece, 27, votos do desencarnado. Olha lá. Olha só, eu estava trabalhando para o Espírito, abri aí, vai cair na morte dos desencarnados. Está aqui, tem um índice. Faz com você. Olha só, não estou conseguindo trabalhar bem. Diz lá se tem uma peça pelo trabalho. Parecida. Não estou conseguindo. Quantas vezes, cara, assistente, eu tomo cuidado, assim. Realmente, assim, porque eu já vivi todas essas dificuldades. Né? Não estou conseguindo fazer prece. Leia a prece. Abre o livro. Leia a prece. Mas eu não estou com sentimento. Leia a prece. Sentimentos é muito importante. Esforço é uma parte mais importante. Eu já ouvi isso assim, não estou conseguindo dormir. Peraí, você está entregando seus problemas para Deus à noite? Ou você está querendo ficar com todos eles e dormir com ele? Você confia realmente, aí vão estar todos iguais. Confia realmente que Deus tem a inteligência primária de todas as coisas. A primeira questão dos espíritos. O que é Deus? É quem? Inteligência nossa primária de todas as coisas. Mas tudo está perdido. Não, peraí. Você criou o universo, as galáxias, né? Trabalha tudo com uma certa distorção do espaço-tempo. Isso tudo girando, né? Uma complexidade tecnológica absurda. Esqueceu da Terra. A Terra é essa que foi esquecida. Tem gente, a gente não consegue encaixar as coisas. E a gente vive nesse turbilhão. Então hoje é um dia, é um dia muito importante para a gente comemorar. Vamos memorar. Porque se hoje a gente vive uma doutrina espírita, falando do que a gente consegue. Se hoje a gente está aqui e a gente foi para o segundo aqui, se a gente foi para o médico de um estudo, se a gente conseguiu um tratamento, se a gente conseguiu entender melhor a vida, se a gente conseguiu se organizar melhor na vida, se hoje a gente está aqui, é graças a Allan Kardec, em 1857, no dia 18 de janeiro. Mas poderia ter sido outro, poderia ter feito. Se ele não fizesse, eu não ia fazer. Mas foi ele. Você nota que sem livro dos Espíritos não existiria? Deixa eu ver. Não dessa forma. Não dessa forma. Me lembra um pouco a situação paralela. É como se a gente falasse que a descoberta de Alexandre Fleming não foi da importância assim. Ele só descobriu o primeiro de Deus. Foi da importância. Nós, aqui, essa assembleia, assim, tranquilamente, metade dela não estaria viva aqui se não tivesse descoberto. Metade do centro comum, tá? Poderia ser mais gente. Então, assim, é a base a gente agradecer pelo esforço dos médicos que responderam, de Allan Kardec, as condições que foram criadas, para a gente poder estar aqui, poder usufruir dessa riqueza toda.
sabendo da riqueza que a gente possa utilizar no nosso dia a dia. Muito obrigado, em nome de Jesus. Vamos passar então ao Evangelho. Nós estamos hoje no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. No item 4, missão dos profetas. Eu vou ler o texto. E depois nós vamos completar a leitura em casa. Item 4. Geralmente, atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro. Assim sendo, as palavras profecia e predição tornaram-se sinônimos. No sentido evangélico, no entanto, a palavra profeta tem um significado mais amplo e é aplicada a todo o enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. O homem, portanto, pode ser profeta sem fazer predições. Essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus, visto que, quando ele foi levado diante do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, ali reunidos, cuspiram em seu rosto, deram-lhe socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e diz quem foi que te bateu. Entretanto, houve profetas que tiveram conhecimento prévio do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de fazerem as referências aos outros. Graças a Deus. Vamos passar então ao momento do passe. Vamos nos colocar dispostos a receber esse contato dos nossos amigos espirituais. Vamos nos colocar abaixados, tranquilos, pensando em Jesus. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de paz, de amor, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições que convêm. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos, e acima de tudo em nome de Deus, que possamos iniciar a passe. Graças a Deus. Nossas referências a respeito do termo profeta sempre nos levam a pessoas com o dom da adivinhação. No Evangelho, entretanto, profeta adquire um significado muito especial, o de sermos porta-vozes, divulgadores de mensagens evangélicas, ou seja, propagadores e mesmo, conforme alcançamos patamares evolutivos mais altos, exemplificadores dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Mais do que propagadores de palavras, sermos exemplos vivos daqueles ensinamentos. Podemos
Podemos observar pessoas que, por vezes, querem nos falar a respeito do Evangelho e dos feitos de Jesus. Entretanto, por vezes, notamos que não estão exercitando, vivenciando de forma verdadeira os princípios evangélicos em sua caminhada diária. Não mantém a essência dos ensinamentos em seus corações. O verdadeiro profeta é reconhecido por suas ações. São as obras que deverás examinar, como diz o Evangelho. Entretanto, quando observamos alguém com atitudes que não condizem com os ensinos de Jesus, ou seja, condizentes com as leis divinas, precisamos ser compassivos, compreensivos, nunca coniventes, é claro, que seja até uma forma de promover em nós uma autoanálise para o necessário, fundamental autoconhecimento. Que compreendamos o irmão e que seja ele um espelho para analisarmos nossa própria maneira de pensar e, consequentemente, de agir. Emmanuel, no texto do Hinos Espirituais do livro Caminho, Verdade e Vida, nos fala: jamais prescindamos da compreensão antes que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Temos certo aos passos do sábio, com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba a luz e para essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Graças a Deus. Vamos então agora nos mantendo nessa atmosfera de harmonia, receber a mensagem do plano espiritual. Graças a este grande Espírito, que tão bem soube compilar, organizar e nos trazer a doutrina espírita, para que através dos estudos nós nos aprofundássemos e pudéssemos tirar lições para a nossa caminhada evolutiva. Todos nós aqui estamos para aprender alguma coisa, para realizar alguma coisa. Seja uma pequenina tarefa dentro do próprio lar, para orientar aqueles espíritos que estão sob a sua supervisão. Como o professor que também está na sala de aula, junto a espíritos que precisam receber orientação. Todos nós fazemos parte deste planeta. Que belíssimo! Na natureza que os nossos olhos contemplam, ver a criação do Pai. E agradecer a Ele, Senhor, pela oportunidade de estarmos dentro da doutrina, valorizando a vida, aprendendo a nos conduzir na vida, a termos empatia com aquele que sofre e chora, olhando os caídos na terra, no mundo de uma forma geral. São irmãos nossos que necessitam do nosso olhar, do nosso carinho e às vezes de uma palavra de esperança e consolo.
esses são os prediletos de Jesus. Então, que nós olhemos os nossos irmãos de caminhada com benevolência. Deixemos as críticas e os julgamentos de lado e procuremos fazer a nossa parte de forma amorosa, compreensiva, para que saiamos desta vida melhores do que entramos. Costumamos dizer que o burro não bate na porta dele, até o endereço certo, a pessoa certa. Não para castigá-la, mas para respeitar, para orientá-la, para aconselhar, para que ela mude os conceitos, os seus pontos de vista. E nós que estamos na doutrina, temos uma responsabilidade muito grande diante daqueles que se aproximam de nós. Vamos fazer a nossa parte sim, com caridade, com benevolência, com indulgência. E vamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Amar a Deus, amar o próximo, fazer ao outro aquilo que deseja ser. E Jesus nos ensinou a amar até os nossos inimigos. Porque muitas vezes são eles que nos apontam essa falha. Então, que estejamos cientes da nossa responsabilidade. Que muito será cobrado daquele que mais sabe. E que a paz, a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus, esteja e permaneça com cada um de nós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, possamos sim comemorar esse livro dos Espíritos, que possamos ser gratos a Kardec, a todos os que trabalharam esse livro, ser gratos a essa doutrina que nos ampara, que é a diretriz da nossa vida. E possamos ser gratos também por essa oportunidade aqui, nessa casa, nessa reunião, essa oportunidade de estudo, de reflexão e de abraço desses amigos que estão sempre ao nosso lado. Amado Mestre Jesus, que possamos sentir verdadeiramente em nosso coração toda essa gratidão e que possamos sair para os nossos lares em paz. Que seja em seu nome, em nome da direção espiritual dessa casa e, acima de tudo, sempre, em nome de Deus, que possamos terminar essa prece e assim também, dando por terminada essa reunião.